O técnico Eduardo Cudê fecha o treinamento dessa terça-feira à tarde para encontrar o melhor Internacional que enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um meio-campo mais físico ou, quem sabe, mais técnico, uma linha defensiva com Fernando e possibilidades de liberação do meio-campo com o Thiago Maia ou até Bruno Henrique, uma baixa confirmada e ainda, quem sabe, a esperança de um jovem no jogo lá em São Paulo. E ainda, CBF confirma a data da Copa do Brasil e principalmente o sorteio dos adversários colorados. E o Vitória, meu amigo, que quer colocar uns pilas consideráveis nos cofres do Internacional. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também nos bastidores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal e vamos seguir na luta pelos 50 mil inscritos. Estamos muito próximo dos 47 e também, né, teu like, o teu compartilhamento me levam mais longe, né? Coloca nos teus grupos de WhatsApp, bota na tua timeline os conteúdos daqui que tem sempre o apoio de Mais Ágil, né? Antecipa o saldo do teu FGTS e bota um dinheirinho no bolso lá com a Mais Ágil. Ela é expert em saques do FGTS, que tá lá guardadinho, é teu. Tu pode fazer até 10 saques e quem sabe até mesmo tirar aí essa nhaca financeira nesse início de ano, beleza? O telefone tá aqui na tela ou então na descrição do vídeo. Gente, vamos lá, o Internacional ele treina hoje com portões fechados, né? Hoje, nessa terça-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos. É uma expectativa de saber qual time ou qual característica o técnico Eduardo Cudê vai levar à Arena Barueri agora nessa quarta-feira à noite. O Inter que enfrenta o time do Abel Ferreira, né? Só ganhou nos últimos anos com o Abel, né? Como no comando, só 2 vezes o Colorado. O Colorado só ganhou 2 vezes do time do Abel Ferreira, então precisa também melhorar aí essa estatística. A grande questão é se vai ser um meio-campo mais físico, se vai ser um meio-campo com alguma saída de bola, no caso com o Bruno Henrique, ou talvez até mesmo o meio do segundo tempo, num 4-1-4-1, né? O Fernando abrindo o meio-campo e aquela linha de 4 com o Wesley, o Maurício, o Bruno Henrique e o Wanderson, com só o Borré espetado lá na frente. São algumas alternativas, melhor dizendo, né, que o técnico Eduardo Cudê ainda vai trabalhar. Dificilmente, né, vai conseguir fazer um trabalho técnico e tático, principalmente, tão detalhado, né, principalmente porque ontem Fernando ficou na academia fazendo um trabalho de carga, um trabalho de força, um trabalho para melhora física, né, e para buscar ter o mesmo conteúdo físico, né, ou a mesma característica física dos demais companheiros. Os titulares, inclusive, ficaram no gramado, né, fizeram corridas leves, caminhadas de tênis, nem foram, né, para o gramado disputar, enfim, jogadas ou fazer alguns exercícios com bola. Então, tem muita dificuldade o técnico Eduardo Cudê para essa partida de quarta-feira. Eu vou te dizer o time que eu colocaria, tá? Eu iria com o Fernando no meio. Eu não sei se tu também concorda com isso, mas eu iria com o Fernando no meio campo, que o segundo tempo do Inter, o Fernando já jogou bem no primeiro, mas no segundo, no jogo contra o Bahia, ele dominou o jogo, ele dominou o setor. Ele distribuía basicamente as bolas para o Bruno Henrique, para o Maurício. O Maurício cresce com o Bruno Henrique, mas principalmente com o Fernando, tendo a possibilidade, né, de não precisar buscar muito o jogo. E aí, tem a ponta, né, que é do lado o Wesley, que está jogando demais, está numa fase crescente, precisa ser titular, e essa é a grande expectativa, né, do jovem. Tem 24 anos, né? Eu sei que talvez não seja tão jovem, mas é um jovem que veio agora entre os reforços do início da janela. E aí do outro lado o Wanderson, né? Que daqui a pouco pode pegar e voltar a ser aquele jogador que a gente gostou tanto no início da temporada e principalmente na temporada passada, né? Quando foi ali um dos principais assistentes do Inter. O time que eu colocaria é esse aqui, ó. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, o Fernando, Bruno Henrique e o Maurício com o Wanderson
e o Wesley e o Borré espetado. Eu não colocaria o Fernando na zaga, muito pelo contrário. Deixaria o Gabriel Mercado lá para ter uma combatividade muito mais pesada, né? Muito mais forte, e principalmente com a experiência do argentino, né? Já jogou Copa do Mundo, já ganhou Libertadores, e principalmente também o Fernando, né? Com a lucidez, o Fernando pegando o jogo todo aberto, basicamente, tá? Cara, eu falei também que a gente tem uma baixa, né? Confirmada, que é a do Arangues, e isso é um motivo de preocupação, tá? Porque o Arangues ele fica de fora do jogo contra o Bahia por conta do uma entorse, mas tem agora o departamento médico correndo contra o tempo para liberá-lo, para ele conseguir jogar ainda um campeonato brasileiro nesta semana. O que seria? Seria basicamente ou na Liga Arena no domingo, o que eu já acho difícil ele voltar, né, porque o gramado é sintético, ou então na partida diante do Delfim. E aí essa também partida seria uma expectativa muito grande em cima também do Ener Valencia e em cima do Alan Patrick. Esse jogo vai ser no dia 16 de maio. E aí teria não só a possibilidade dos jogadores voltarem a partir de suas lesões, né? O Ener Valencia no pé e o Alan Patrick no posterior da coxa, mas já estariam melhor fisicamente por conta do todo aquele trabalho, né? De fortalecimento que a gente faz, né? Aquele retrabalho também muscular e físico depois de todos os jogadores vão para o DM, né? Por conta de alguma lesão. Então, Arangues, Ener e Alan Patrick, muito provável no jogo contra o Delfim, dia 16 de maio, porque daí também é um jogo de 6 pontos, né? Aquele jogo que se o Inter vence vai à primeira colocação e aí depois decide basicamente em casa, né? Tem o Real Tomayapo ainda fora, mas o Real Tomayapo acredito que nós temos a obrigação de vencer, né? E aí não tem muito o que negociar na Copa Sul-Americana, uma vez que só o primeiro colocado passa. Copa do Brasil, gente, sorteio, quarta-feira, 14 horas e 30 minutos no Rio de Janeiro. Vale 3 milhões e meio de reais, né? A passagem para as oitavas de final. As partidas estão previstas, pelo menos ainda não está tão certo, mas seria dia 1º e 22 de maio. Então o Inter também, por isso que o Inter teria 3 jogos fora, 1 em casa, 3 jogos fora, 1 em casa, porque entraria a Copa do Brasil agora nessa sequência que a gente colocou. Os potes estão aí na tela, e aí eu acho são importantes a gente, os times, né, e as possibilidades. O Inter poderia pegar e ficar aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, com o Juventude e o Ipiranga, indo para Erechim ou Caxias do Sul, tendo ali possibilidade, de repente, um Criciúma, um Vasco e tal, mas ao mesmo tempo tem jogos lá no Nordeste. Tu pode pegar o Vitória, tu pode pegar o Sport, tu pode pegar até mesmo times do Pará ou do Amazonas. Isso seria horrível em termos de logística, né? Principalmente nesse calendário aí tão pesado que a gente tem no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro como um todo. E por último, cara, eu quero falar com você sobre o David, tá? Porque eu troquei uma ideia com algumas pessoas lá no Nordeste a respeito da possibilidade do Sport, ou melhor, do Vitória, estar contratando o David. O Sport é porque o Dalbert estaria para ir para o Sport. Falei com o Alessandro Matias lá do Eu Pratico Esporte, está muito próximo de fechar com o Sport o lateral esquerdo do Internacional. E aí o seguinte, ó, a informação a negociação não andou, mas muito por conta dos valores que ele já recebe mensais, são 450 mil que o Vasco assumiu totalmente, né? E também uma proposta de valores inferiores ao que o Vasco terá de pagar pelo jogador, pelo atacante, né, que a gente contratou junto ao Fortaleza. O Leão, né, como eles chamam lá, o Vitória, pagaria 8 milhões de reais pelo jogador. Só que a cláusula de compra que o Vasco tem hoje com o Internacional, ela está fixada em 15 milhões de reais. Ou seja, não tem por que o Inter fazer esse negócio, né? Mas, tá? O Inter já tem, basicamente, se a gente pegar na cláusula de 60% dos jogos, o Inter já tem quase que a confirmação de que o David vai ter esses 60%, ou seja, a cláusula ela é obrigatória de compra. Ó, o David já tem 14 partidas e 4 gols marcados, inclusive um agora no final de semana, em cima do Grêmio. Logo,
a gente pode deixar muito claro, né, que ele não vai para o Vitória e vai sim, né, continuar jogando em terras cariocas. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. Segue lá, @AlexandreErnst nas principais redes, né? Ali no Twitter, principalmente, tá underline, tá? Mas no Instagram tem muita coisa bacana pra gente falando, pra gente ir conversando sobre o nosso Inter. E óbvio, né? Aqui no canal também. Te inscreve, deixa teu like e compartilha os conteúdos que são sempre pro apoio da KTO.com. KTO é a melhor banca de apostas do Brasil e tem o cupom Ernest para tu ganhar 20% de free bet. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau!